fazer educação infantil, você chega naquele determinado momento que você tem que escolher um assunto para fazer o seu mestrado, e daí eu fui buscar um assunto que tivesse também uma ligação com a minha profissão, que é a escrita, né? Então, como é que eu posso olhar para esse universo a literatura na educação infantil, ele faz parte do universo da escrita também, né? Então, como é que eu posso olhar para esse lugar de escrita, mas com o viés, com o recorte da educação e da criança. Mas eu acho que é isso, assim, outro dia uma mãe, uma mulher me escreveu no Instagram fazendo um elogio e falando, nossa, como é que vocês conseguem fazer, eu admiro pessoas como você que conseguem fazer tantas coisas e ainda são mães. E eu respondi para ela que eu tinha certeza que ela era igual, que a gente não estava falando de lugares diferentes, né, que com certeza tem coisas que ela faz que eu não faço e vice-versa, e se ela for buscar na vida dela, também tem muita coisa que ela faz, né. Então, às vezes a gente também olha para o outro, é a tal da grama verde do vizinho, né? Então, assim, parece que aquela casa funciona muito melhor, que aquela mãe dá conta de muito mais coisas, e ainda trabalha, e ainda não sei o quê, e ainda não sei o quê. Mas, gente, uau, né? Então, não tem essa é melhor, pior, mais, não é mais, é igual. Só que são caminhos diferentes, são formas diferentes, e que também tá tudo bem, né? Porque às vezes também a gente tenta trazer a forma do outro para dentro da nossa casa, que tem uma dinâmica completamente diferente. É igual quando uma família vai buscar a escola, eu sempre falo, né? Eu acho que a primeira coisa é assim, a escola pensa como a minha família pensa, os valores dessa escola que eu estou escolhendo para pôr os meus filhos são compatíveis com os valores da minha família. É o começo de um relacionamento que dá certo. E a mesma coisa dentro de casa, né? Então, quando eu me espelho em alguém, esse alguém tem valores próximos dos valores que eu tenho dentro de casa, né? Porque senão não adianta. E daí, isso eu tentei levar um pouco para os textos que eu tenho lá no Estadão, que eu fiquei pensando como é que... E daí eu acho que eu entro na história da linguagem que a Ana falou. Eu fiquei pensando assim, como é que isso pode ser útil para as pessoas? Como é que isso pode fazer sentido para as pessoas? Porque se eu tô com um espaço desse, né, e esse texto vai para casa de tantas pessoas, como é que ele realmente pode ser útil? Ele não pode chegar na casa das pessoas e bater como uma bula de remédio. Ele tem que bater no interno das pessoas, ele tem que bater dentro, né? Se uma frase ali fizer efeito, se uma frase falar, caramba, eu me identifiquei com isso, então era o lugar que eu queria estar, né? Eu falo que o texto tem que ter escuta, tem que ter alguém escutando do lado de lá, para fazer sentido. Então foi essa busca até pela linguagem e que é isso. Então eu tento tirar essa linguagem de educação, da área de pedagogia, ou do pedagogo, ou mesmo do comportamento, como se a gente estivesse numa consulta, e fazer essa junção, fazer esse mix um pouco da vida real, né, e trazer esses sentimentos, que às vezes a gente isola sentimento de acontecimento, né, então é muito lindo se analisar, sei lá, o começo tem várias teorias e tem vários artigos para vários acontecimentos do começo da pandemia, por exemplo, da quarentena, né, então das crianças em casa, do homeschooling, que não é homeschooling, enfim, da história toda, mas ok, como é que eu olho para isso sem ignorar o que eu estou sentindo, e sem ignorar e deixar fora o que as pessoas estão sentindo, porque isso faz parte, senão eu não vou resolver, senão eu não vou ajudar, né, então, acho que é um pouco disso. Vocês estão... Eu acho que dá essa noção, né, da gente não precisa concordar com tudo, mas a gente se encaixa sempre em alguma coisa, em algum lugar. Porque isso que você falou das credenciais é engraçado, mas principalmente porque... Oi, Colete! Oi, tudo bem? Que alegria! Porque o que faz do texto mais humano, né, é a sua vivência. As credenciais são super importantes para essa parte objetiva mesmo, para poder pautar e te dar esse respaldo, talvez acadêmico, objetivo, mas o que engrandece mesmo é conhecer aquilo de dentro, né?
Eu me lembro uma vez, o meu filho estudava numa escola que, na educação infantil, eu posso estar falando assim, a maior burrice do mundo, mas eu acho que a educação infantil, dependendo da época, e eu fiz curso de educação assim, de 0 a 6 anos, de 6 a 12, do Fernando Corominas, se a professora não tem uma personalidade, um temperamento muito voltado e que conheça, que goste de criança, o fato dela não ser mãe atrapalha. E ele era de uma escola de educação infantil, que a professora não era mãe, estava fazendo dois turnos na época, a escola estava abrindo integral, então eles estavam se virando nos 30 ali como eles podiam. A coordenadora, eu fui ter uma conversa com a coordenadora, porque ele era super pequeno, odiava o cantinho de leitura, aqui em casa todo mundo gosta de ler. Eu, como odeio o canto de leitura, a professora grita. Meu Deus, a professora grita. E aí eu fui na coordenadora, tá lá, não sei quantos anos, eu falei, vem cá, como é que é na sua casa seus filhos? Não, eu só tenho cachorro. Aquilo me arrepiei. Falei, meu Deus. A gente, quando fala de um lugar que a gente conhece, a gente pode ter todas as credenciais, mas quando a gente conhece, aquilo dá pra gente um empoderamento, né? E eu aproveito aqui até o que a Patrícia Marinho, do Tempo Junto, dizia quando a gente começou e estudando educação, a Adri ainda continuou num curso que eu me inscrevi e saí porque meu filho era pequeno. Na época, eu achava que eu precisava daquilo, mas na terceira aula, na hora que eu estava indo para o curso, o meu filho estava entrando na escola, comecei chorando, não sei o que, meu marido falou, vem cá, o que adianta ter toda a técnica se em casa tá pegando fogo? Foca! E eu acho que às vezes a gente não se permite isso, né? E o que faz dos seus textos serem exatamente isso. Você tem os dois lados, né? Você tem essa parte da maternidade e tem o respaldo. Então, isso te coloca num lugar que a gente se identifica de uma maneira ou de outra. Eu falo que é o médico que já passou por uma cirurgia, porque sempre quando a gente vai no médico, ou sei lá, você tem que fazer uma cirurgia, ele sempre fala, não vai doer, o pós-operatório é muito simples, é rápido, e daí você fala, gente, esse cara nunca fez uma cirurgia nele mesmo na vida, né, porque é óbvio que não é simples, tem um pós-operatório simples, então é mais ou menos a mesma coisa, sabe, é um médico que, no caso, é um médico que já passou por uma cirurgia, né, então a gente acaba agregando dois pedaços da vida para poder seguir um lugar, né, seguir um caminho. Agora vamos falar da quarentena. Isso que eu ia falar. Falando sobre isso na cirurgia, pegando essa metáfora do médico que passou por uma cirurgia, se a gente parar para pensar, todos nós agora passamos por uma cirurgia, né? Tá todo mundo no pós-operatório aqui. Todos no mesmo pós-operatório, quer dizer, cada um no seu pós-operatório, né? Um pós-operatório geral, mas cada um dentro daquilo, na sua recuperação, né? Tentando se recuperar dessa grande cirurgia que está todo mundo vivendo, né? E você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, eu penso que é de extrema importância numa situação como essa, da gente não isolar sentimento de acontecimento, né? Você falou da questão do equilibrista de pratos, me vem muito isso, às vezes a gente fica muito com aquilo que a gente tem para fazer e dá conta da casa, disso, daquilo, quer dizer, com os acontecimentos, com aquilo que a gente tem como to-do list, né? Nesses tempos absurdos que a gente está vivendo, e a gente muitas vezes esquece do sentimento, desse acolhimento dos sentimentos, tanto os nossos quanto dos nossos filhos, né? Exato. Eu queria conversar com você, ouvir um pouco de você em relação a isso, a esse acolhimento do sentir. Eu acho que assim, primeiro se a gente pensar no aspecto de rotina, talvez nada do que a gente esteja fazendo agora, a gente já não fazia antes, tá? Então, talvez, assim, mudou a forma, obviamente que mudou a forma e mudou, talvez, o local de algumas das coisas. Então, escola, a atividade física, seja do filho ou da filha ou até nossa. Então, assim, eu diria que os lugares físicos mudaram, mas muito do que a gente já fazia, a gente continua fazendo. Num espaço fechado, num espaço mais contido, num espaço físico mais contido.
que gera uma série de sentimentos e angústias e sensações dentro da gente. Outro dia, estava conversando com uma amiga e ela estava falando de como a gente que ela constantemente tem repetido para os filhos que são pequenos, de como eles são privilegiados. E eu estava conversando com ela, escutando, e eu falei, olha, cara, realmente, assim, eles são privilegiados, porque nós somos privilegiados, né? Mas isso não tira deles, e também não tira da gente, o direito de sentir. Que eu acho que é o grande lugar para a gente olhar essa situação, né? Então, por isso, a gente está fazendo provavelmente as mesmas coisas. O que mudou, de fato? Sentir que está dentro. A tristeza, a angústia, a tristeza, são sentimentos, sensações que provavelmente a gente não sentia há 3, 4 semanas atrás, porque a vida tinha ritmo e uma certa rotina que nos trazia segurança, né? Então, tanto para criança quanto para gente adulto, e criança, quando eu falo, é criança e adolescente. Quando você tira uma criança e um adolescente e a gente adulto de uma rotina, a gente tira a segurança da gente. Você saber que todo dia vai acontecer a mesma coisa em determinado horário, internamente traz pra gente uma sensação de que tá tudo bem, que tá tudo certo, que nada vai mudar, que você pode chegar lá do mesmo jeito, mexe nisso, até isso se ajeitar de novo, até isso entrar num fluxo de novo, gera um monte de coisa dentro da gente. E a gente não olhar para isso, eu diria que é um dos maiores erros desse tempo, assim, não pensando em olhar para isso, para pensar como é que a gente muda, porque, né, a gente fala muito também, ou a gente olha também muito para a quarentena pensando como é que eu aproveito esse momento para mudar, ou como é que eu aproveito esse momento para ressignificar, e não necessariamente a gente também tem que dar conta de tudo isso, né, porque dar conta de tudo isso eu digo do interno, de novo, do sentir, porque não necessariamente a gente tem que sair daqui pessoas diferentes. Se eu sair daqui igual, mas eu tiver pelo menos sido gentil e delicada com as minhas sensações, os meus sentimentos, e também conseguido olhar para os meus filhos e para o meu marido, para quem está dentro de casa, com essa mesma gentileza de olhar, eu acho que a gente já fez muito. Porque a gente não está acostumado a fazer isso no dia a dia, por N razões, né? Uma delas, eu acho que é até o fluxo de rotina que a gente está. A gente está tão acostumado naquele fluxo que as coisas se tornam tão comuns e tão banais, entre aspas, que a gente não para olhar esses pequenos gestos e pequenos sentires que aparecem durante o nosso dia a dia, né? Então, você acaba falando, não, ó, depois eu explico, depois eu falo, agora eu tô ocupada, mas está no fluxo do dia a dia, e aquilo é normal, né? O filho vai lá e pega e faz o que ele tem que fazer e ele não vai te chamar de novo. E agora não, eles chamam de novo, eles pedem de novo. Então não dá para você falar 20 vezes, agora não, porque uma hora você vai ter que realmente parar e vai ter que sentar do lado. Para ajudar em alguma coisa, ajudar em um recurso ou fazer mesmo uma ação num recurso que eles precisem, ou você mesmo vai ter que parar para fazer uma coisa da casa que você ainda não fazia, mas que fazia, de certa forma. Se a gente pegar final de semana, talvez muita coisa que a gente fizesse, ou faz mesmo no final de semana, que a gente incorporou durante a semana, nessa rotina da semana. Então, não é nada novo, mas esse sentimento é novo, né? Então, como é que a gente acolhe? Como é que a gente dá ouvidos para isso? E daí, uma coisa que eu falo, que eu acho que é olhar para a família, a grosso modo, assim, fazendo uma analogia, olhar para as pessoas que você tem dentro de casa e pensar que, assim, isso aqui é um time. Pode ser um time de trabalho, pode ser um time de esporte, pode ser o time que você quiser, mas isso aqui é um time. O que isso significa? Cada um é bom num lugar. Quando a gente monta um time de vôlei, basquete, futebol, seja o que for, ou até uma equipe de natação, por exemplo, ou um time de trabalho, você compõe esse time, né? Então, você escolhe a pessoa que é boa, vamos supor, no centro, a pessoa que é boa no saque, a pessoa que é boa na defesa, a pessoa que é boa no saque,
ou num time de trabalho, né? Quem é bom na oralidade, na oratória, quem é a pessoa boa que é super pragmática e redige, escreve projeto muito bem, quem é o outro que é bom, é super criativo, então vai conseguir ter ideias inovadoras. Então, assim, é a mesma coisa dentro de casa, né? Eu estou fazendo essa analogia por quê? Não para a gente olhar para a nossa família e pensar, gente, agora eu tenho que formar um time, não é isso. Mas como é que eu olho a singularidade de cada um? E daí, olhar para essa singularidade significa como é que eu trago essa singularidade de cada um para dentro de casa, para dentro dessa rotina, para dentro dessa dinâmica, que eu preciso da ajuda de todo mundo aqui. Todo mundo tem que colaborar. Era que você... Até posso fazer mais, por uma série de razões, né? Mas como é que cada um aqui dentro participa? E daí é participar naquilo que ele sabe, naquilo que ele é melhor, e não naquilo que eu gostaria necessariamente que ele fizesse, ou que eu gostaria que todo mundo fizesse, né? Então, vou dar um exemplo, por exemplo, aqui em casa são 3, né? Quando eles acordam de manhã para 8 horas, todos eles entram na aula, né? Na aula virtual. Cada um entra do seu jeito. Então, assim, tem um que põe despertador às 7 horas da manhã, acorda, toma banho, se troca, desce, toma café e senta na mesa com o computador. O outro acorda, nem lava o rosto, se troca, senta, volta para a cama e liga o computador. O outro se troca, não toma café nem nada, ele senta no chão, atrás da porta do quarto, cheio de almofada, e fica no chão. Outro dia eu olhei essa cena, eu tô falando pelo seguinte, se eu quisesse, nesse momento, pegar os 3 e fazer com que os 3 acordassem no meu horário, se trocassem, tomassem café e os 3 descessem e sentassem na mesa para fazer a escola, a atividade, eu ia brigar, eu ia estar brigando com eles às 7h30 da manhã. E daí vale a pena brigar às 7h30 da manhã? Porque um quer sentar no chão, o outro quer sentar na cama e o outro quer sentar na mesa. Os 3 estão na aula e os 3 estão fazendo bem o trabalho deles. Vale a pena eu brigar para todo mundo ser do mesmo jeito? Ou todo mundo fazer da mesma forma? Muitas vezes não. E daí é olhar a singularidade de cada um. Eu conseguir enxergar que o que senta no chão, atrás da porta cheia de almofada, funciona muito melhor daquele jeito do que se eu botar ele na cadeira e numa mesa. E isso eu tô falando dentro de casa, não tô falando na escola. Se na escola ele tem que sentar na carteira, ele vai ter que sentar na carteira. E se em algum momento, dentro de casa, ele tiver que sentar na mesa, porque eu acho que naquele momento é realmente muito importante, ele vai sentar na mesa. Mas, eu tô querendo dizer desse olhar, para a gente ampliar um pouco esse olhar e poder ser um pouco mais flexível nesse olhar, menos rígida, menos dura, porque vai ser mais fácil para a gente também. E isso não significa flexibilizar ou deixar fazer com que eles, deixar com que eles façam o que eles querem, não é isso, mas é conseguir olhar para cada um e falar, ele funciona melhor assim. E se está dando certo assim e não interfere na responsabilidade que tem, tá tudo bem, né? Uhum. E daí também, isso dentro da casa também, né? Então é isso. Eu vi várias, e daí, de novo, o que funciona melhor para cada família, mas muitas famílias, por exemplo, fizeram cronogramas, né, de o que vai acontecer naquele dia, quem é que faz cada coisa. Tem algumas famílias que isso vai funcionar muito bem, tem outras que não, tem outras que é isso, vai virar uma briga, vai ser um parto a hora que eu tenho que pedir para um que é a hora dele lavar a louça. E, de novo, uma coisa eu não gosto de lavar louça, eu não quero. Aqui não vai ter quero ou não quero. Nesse momento não tem eu quero ou não quero. Ninguém queria estar aqui nessa situação, mas todo mundo tá. Então, a gente vai ter que pensar o que é melhor para cada um e como é que cada um pode colaborar. Então, tem um que adora tirar a roupa da máquina e estender. Vai lá, é você. Tem outro que adora o aspirador. Vai lá, é você. Entendeu? Então, assim, primeiro, talvez a gente inverter um pouco as coisas, assim, primeiro poder perguntar o que você gostaria de fazer? O que você acha que você é capaz? O que você acha que você dá conta e faz bem? Em vez de já começar dizendo, você faz isso e você faz isso. E, tal horário, eu quero todo mundo sentado aqui fazendo tal, não sei o quê. É menos o exército, né, para a gente até conseguir dar conta, porque muitas vezes eu acho que a gente, né, estabelece essa dinâmica de dar ordens para conseguir dar conta. E talvez seja um pouco mais difícil a gente desequilibrar um pouco essa dinâmica rígida
e flexibilizar um pouco para conseguir olhar o que cada um é capaz e o que cada um é melhor naquele lugar de fazer, para conseguir entrar num outro ritmo, num outro fluxo. E que isso não só ajuda nesse monte de prato que a gente tem na mão, como nesse sentido, aí nesse sentimento de novo, porque a gente se sente capaz, porque aqui a dinâmica da história toda está funcionando muito melhor. Eu não saio frustrada, eu não me sinto angustiada na hora que o dia termina, eu não estou acabada na hora que o dia termina, eu consigo entrar no banho e tomar banho sem baterem na porta ou sem me chamarem 200 vezes, e eles também terminam o dia mais calmos, porque eles foram capazes de colaborar e de ajudar com algo que eles são bons em fazer. Porque a gente não ficou também lá do lado deles falando, não faz assim, você não tá acertando, não, eu pedi para botar desse jeito, não, derrubou tudo, agora limpa, né, então a gente vai reclamar menos, e ajuda todo mundo a elaborar esse bololô que tá dentro da gente. É um pouco daquilo melhor feito que perfeito, né? Sim, eu acho que sem dúvida. Nessa época é quase um lema. E a escolha... A gente... Fala. A gente, às vezes, fica no dia a dia, a nossa agenda super corrida, e as coisas acontecem, a gente diz para os filhos que não podem ser num passe de mágica, mas tudo se materializa e acontece sem que eles, né, normalmente façam muitos esforços. E agora, de repente, todo mundo, para acontecer minimamente, todo mundo vai ter que colocar a mão na massa. Então, a gente também tem que dar esse passo para trás na nossa cobrança, na nossa ansiedade e ver o que é importante para funcionar, né? Para a gente poder manter assim, o equilíbrio minimamente. Tem dias que, outro dia, não sei se vocês chegaram a receber eu recebi num grupo de WhatsApp uma personagem, Carminha, é a Adriana Esteves, tem 9 mulheres. Vocês chegaram a ver isso? Vocês receberam? Quem você é na quarentena? Eu nunca assisti a novela. Aí tinha assim, ela tá assim, 2, ela tá com a mão na cabeça, a 9, ela tá... Aí as minhas, num grupo, começaram a dizer, eu sou a 2. Eu falei, gente, vocês estão um espetáculo, porque eu canso aqui de ser a 9. Porque tem dias que a gente vai ser aquela que vai gritar. E também é importante para os filhos verem a gente como a gente é. Vai todo mundo procurando fazer o que é possível, procurando fazer o que é o melhor. Mas é importante também, eu acho que nesse momento eles verem que a gente é humana. E aí um livro que a Gracinha indicou há anos e anos atrás chama Mãe Minuto. Mãe também é gente. Então a gente, eu acho que voltando para o início da nossa conversa, quando você falou dessa gentileza com a gente também se permitir e mostrar para eles que a gente erra. Eu acho que isso é uma lição assim que a gente vai dar muito valiosa, porque eles vão ver que a perfeição é uma utopia. A gente pode buscar o melhor, procurar fazer o melhor sempre. Isso não quer deixar ninguém no comodismo, na zona de conforto, mas todas nós temos os nossos limites e que a gente também está sentindo. Então tem dias que são melhores, tem dias que são piores, tem dias que o que passa o aspirador vai passar e vai estar tudo certo. Tem um dia que ele vai falar, putz, mas hoje eu tenho que estudar, vai pelo menos na minha cara. E a gente vai ter que flexibilizar. Eu acho que tudo que há 6 meses atrás, né, a gente vinha ouvindo em todos esses TED Talks, Nizam, Brené, de adaptabilidade, agora é hora da gente sair dessas palestras e dos TED Talks e trazer para o nosso dia a dia. Agora que a gente vai ver como a gente consegue manter minimamente, né, o equilíbrio e a liderança, entre aspas, da nossa casa, porque a gente continua sendo o adulto da relação, nesse cenário atual. Eu acho, né, que... Exato. Sabe que você... Tinha alguém falando? Não, volta. Sumiu sua voz, Carol. Fala, parou aqui. Deixa eu ver, fala de novo. Uma coisa que eu acho que é importante. Deu para escutar? Agora voltou. Não? Sim, deu. A Ana falou uma coisa que eu acho
A Ana falou uma coisa que eu acho super importante, que é sobre o errar. E o errar nos dois lugares, de novo, né? No nosso, de adulto da relação, do pai e da mãe, do adulto que está dentro de casa, e no errar dele. Então, é importante eles saberem que a gente não é perfeita e que eles também não são perfeitos. E ser perfeito não quer dizer que isso é algo bom, né? Então, assim, também ter esse lugar de... Que lugar que é esse? Essa perfeição ocupa que lugar, né? Então, assim, que lugar dentro das expectativas é muito complicado quando a gente se coloca nesse lugar e quando a gente coloca os filhos nesse lugar. As exigências que a gente faz em diversos âmbitos são muito cruéis e são duras. Muitas vezes a gente exige que deem conta de coisas que a gente não está preparado para isso. Então, ainda olhando para esse pedaço, para esse momento, na verdade, da pandemia, de coronavírus, se nem a gente está preparado emocionalmente para lidar com esse monte de enxurrada que vem para a gente, tanto no fazer, na casa, quanto de notícias que a gente recebe, né, o volume de notícias. No começo, eu acho que agora a gente deve estar mais habituada e até já sabendo muito melhor, assim, o que a gente lê, o que a gente não lê, que momento do dia eu vou buscar informação, porque no começo a gente ficava o dia inteiro escutando sobre aquilo e vai gerando uma grande que você se perde no restante das coisas, né, mas assim, se a gente teve tanta dificuldade e ainda tem de lidar com tudo isso, eles também têm. Então, poder olhar para esse lugar, de novo, é muito gentil, né? Então, assim, de você poder escutar, perguntar se está tudo bem. Eu falei para a Ana outro dia, né, que os meninos sempre começam as aulas e eu escuto os professores perguntando: e aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Como é que vocês estão se sentindo? Tem alguém sentindo alguma coisa diferente que gostaria de falar essa semana? Se quiser, me escreve no particular, me procura no particular. É uma pergunta, gente, que assim, a gente, né, deveria falar assim, eles já estão na 5ª semana de aulas online. Será que eles deveriam ainda estar perguntando se está tudo bem? Como é que eles estão se sentindo? Sim, deveriam. Porque eles ainda têm muita, a gente tem, né, assim, cada semana que passa é angustiante, porque é semana por semana, né, então a gente não consegue ter um planejamento a longo prazo, que a gente sabe assim, olha, até dia, sei lá, eu vou falar qualquer coisa aqui, 30 de junho vai ser dessa forma, não é. Então, a cada semana a gente recebe uma informação nova de que, olha, tem mais esta semana. E aí, passou a semana, a gente vai lá, olha, tem mais 10 dias. Então, a gente está indo por blocos, por pedaços. E, de novo, o nosso interno também vai por blocos, por pedaços. Então, a gente se arruma e se ajeita para uma semana, para 10 dias, e depois a gente tem que se relocar nesse lugar de novo. Então, eu estava falando para a Ana, assim, como é importante não só os professores, mas a gente perguntar para eles como é que eles estão se sentindo. E se eles não estiverem se sentindo bem, assim como é importante eles saberem de que tem dia que a gente acorda virada, tem dia que a gente está muito triste. Eu sempre falo, sabe, quando você está de TPM, está naquele mau humor do cão, a gente fala, gente, vou falar uma coisa para vocês aqui hoje. Não dá para falar muito com a mamãe. Hoje eu estou mal-humorada, estou brava, estou com raiva. Não vai dar. Então, assim, prestem atenção que vocês vão falar comigo, porque hoje não vai dar. É importante, né? Porque senão a gente também fica sempre naquela coisa de que tá tudo bem, eu estou feliz, as coisas estão dando certo, e nem sempre está dando certo. E a gente só vai conseguir fazer com que algo dê certo se a gente mostrar como é que a gente passa pelo errado, pelo que não deu certo. Como é que eu ensino? Se eu mostrar para eles que, sabe, é igual a massa de bolo, deu errado. Só que tudo bem, a gente vai fazer de novo. A gente não fala, né, quando eles caem de bicicleta, a gente não fala, levanta, vamos de novo. É normal cair. É a mesma coisa quando a gente está sentindo alguma coisa, é a mesma coisa quando dá errado. Então, assim, é fácil, entre aspas, dar errado, a gente cair de bicicleta e falar para levantar de novo, só que é mais difícil quando esse errado, primeiro, quando esse errado está ligado a algo de sentimento, e quando esse errado está muito atrelado às expectativas que a gente coloca, e as expectativas que a gente coloca nos filhos e na gente, né? Então, assim, eu de repente, tenho uma expectativa muito grande de dar conta de algo e eu não dou. E daí, como é que eu vou lidar com isso, né? Porque eu me coloquei uma régua muito lá em cima. Assim como a gente, às vezes, coloca a régua nos filhos muito lá em cima. Mas onde é que eu consigo
abaixar um pouquinho dessa régua? Ou onde é que eu consigo deixar entrar ar nessa régua? Tudo bem, às vezes minha régua vai continuar lá em cima, porque eu acho que é importante para mim a régua estar aqui, mas eu preciso oxigenar esse lugar, porque senão eu vou sufocar as pessoas, e eu vou sufocar esse sentimento, e eu não posso, né? Outro dia aconteceu, antes da gente entrar em pandemia, aconteceu é até o texto da semana que vem, mas aconteceu uma coisa super bonita. Eu faço um trabalho na área de educação na Escola Vera Cruz, na área de linguagem, de construção de linguagem e texto, e especificamente na área de notícias, aí vários tipos de textos jornalísticos, enfim. E aconteceu uma coisa super bonita, que a gente... foi exatamente na última semana, eles tinham assembleia, e eu ia conduzir a assembleia com eles. Era a turma de 4º ano, eles têm 9 anos, tá? Eu sugeri para eles para a gente sair da sala e descer para o pátio, descer para uma área aberta da escola. E eles adoraram, né? Descemos, fizemos uma roda, e o pátio, essa área, é de pedra portuguesa. Começou a gente estar lá conversando, fazendo uma assembleia, começou um determinado momento, umas 5 crianças mais ou menos começaram a ficar muito incomodadas com a pedra portuguesa, uma pedra no bumbum. E começaram a se mexer demais, começaram a falar demais, e a gente começou a discutir essa coisa, tipo, gente, tá atrapalhando tanto assim, tá doendo tanto assim, não é algo que você consegue mudar a posição e resolver? Eu sei que a coisa foi, e eu falei, chega, acabou. Não faz sentido a gente ficar aqui nesse céu, nesse lugar lindo, com crianças reclamando. Se está incomodando tanto assim, a gente volta para a sala de aula e cada um senta na sua cadeira confortável, e acabou. E subimos. E subiu um silêncio. São 24 alunos, mais ou menos, mas assim, um silêncio, mas um silêncio. Entramos na sala, todo mundo sentou na sua carteira. Eu olhei e falei assim: os incomodados gostariam de falar para os incomodantes o que estão sentindo? Porque era nítido que eles tinham ficado extremamente frustrados com o que tinha acontecido. E aí eles começaram a falar, né? Era um grupo pequeno de crianças, mas eles começaram a falar: olha, eu entendo que estava doendo, que realmente dói, mas a gente nunca sai da sala de aula. Vale a pena? A pergunta era: vale a pena? Né, se a gente estava num lugar muito mais gostoso que fazendo uma atividade que a gente nunca faz. E a coisa foi, eu sei que uma dessas meninas, uma das pessoas era uma menina que estava reclamando, ela virou para mim e falou assim: Carol, a gente errou, e eu sei que a gente erra, mas aqui na escola é o lugar que a gente pode errar. Então você não dá uma chance, você não quer dar uma chance nova pra gente, e a gente volta pro pátio e tenta de novo? Cara, aquilo para mim foi a coisa mais linda da face da Terra, primeiro porque eles entenderam qual é o processo do erro, né? Inconscientemente, eles entenderam qual é o processo do erro, né? E entenderam que é óbvio que eu dei a chance, porque se eu não desse a chance, eu matava ali para eles naquele momento, e eu passava para eles a informação de que o que vocês sentem não tem validade. Então, assim, eu desvalido o sentimento da criança, seja ele qual for, né? Eu desvalido para ela de que errar faz parte desse processo. Então, errar não é um ponto, não é uma marca que você dá, é um processo, e ele faz parte do processo, né? Outro dia eu estava brincando não, minha irmã está alfabetizando, o filho dela, o menor, está na alfabetização, e ela estava desesperada, porque ela não sabia, ela tinha que corrigir as lições dele, e ela estava corrigindo as escritas dele. E eu falei para ela que em alfabetização a gente não corrige, porque tudo que a criança escreve faz parte do processo dela de aprendizagem. O que ela escreve, a forma como ela escreve, significa que ela elaborou uma hipótese na cabeça dela, e ela está colocando no papel a hipótese que ela elaborou na cabeça. Então, é a mesma coisa da criança e do adolescente quando ele faz alguma coisa, né? Significa que ele, de alguma forma, ele parou para pensar naquele processo. E a hora que eu digo para ele que aquilo lá é um erro, eu acabei. Eu dei uma marca para ele, de que, olha, isso aqui não é válido, acabou, não faça de novo, porque não foi legal, né? E por que eu estava falando tudo isso e agora eu me perdi? Eu estava falando por causa do sentir, né? Isso. Então, eu estou juntando as duas coisas, tanto da gente validar o sentimento e poder olhar também esses processos, não como erro, mas como processo, como parte desse aprendizado e desse caminhar, né? Tanto no ritmo dentro da casa, nesse momento,
quanto no que eles realmente estão sentindo, né? E não esquecer sempre de perguntar, tá tudo bem? Como é que você está se sentindo? Né? De bater na porta do quarto, entrar e falar, sabe, quer um suco? Não é, ai, que folgado, ele tá lá dentro, eu tô levando um suco. A gente pode ser gentil também, a gente pode ter esses carinhos, né? Eles precisam desses carinhos, esses lugares de carinho nesse momento. É muito duro ficar com a tela, e só enxergar as pessoas pela tela e só se relacionar pelas telas, né? Se a gente pensa, tanto a criança no brincar, quanto o adolescente nas relações, eles precisam do grupo para existir, né? O adolescente precisa do grupo dele para existir, e a criança precisa do grupo dela para poder fazer com que a brincadeira aconteça num universo muito maior, muito mais expandido do que ela sozinha dentro do quarto, né? Então, a gente precisa acolher eles um pouco mais e se acolher também, daí de novo, sempre, eu acho que quando a gente olha para eles é para a gente olhar para a gente também, né? Então, como é que eu me cuido, como é que eu me acaricio nesse momento, o que eu posso dar para mim de prazer nesse momento, prazer no sentido de carinho, e da mesma forma, o que eu posso fazer? Às vezes é levar um suco, às vezes é pegar o café da manhã, é pegar um prato, botar um sanduíche e levar para o quarto dessa criança que está lá às 8 horas da manhã, 7:30 da manhã fazendo aula. Não me custa fazer isso. Eu não estou tirando ele de responsabilidade nenhuma e nem estou me colocando em lugar nenhum do tipo, sou eu aqui que tenho que fazer tudo na casa. Não é assim, né? Pegando esse gancho, aconteceu uma experiência que acho que comigo, né, assim, nesse período com meu filho mais velho de 18 anos, que eu me vi muito nesse lugar que você está falando. Então, assim, tem que todo mundo ajudar naquilo que é possível, naquilo que se pode fazer. Então, nesse dia, a responsabilidade dele era de tirar a louça, né? E aí, acabou, na verdade, de colocar a mesa do almoço, enfim. Aí eu falei, vai colocar a mesa do almoço, por favor, que a gente já está quase na hora de servir. Ele, daqui a pouco eu vou. E eu comecei. Aí eu falei 3 vezes. Daí ele estourou. Porque, na verdade, também as emoções estão muito à flor da pele, né? A raiva e a agressividade, ele anda... Tem uns dias que ele tem andado bem nervoso, agressivo, descontando em todo mundo, né? Que a gente tem que encontrar culpados para essa raiva que está contida dentro da gente, que a gente não sabe administrar, né? A tristeza, a angústia, a frustração. Exato. Você vai estourar em alguém. Você tem que estourar em alguém, né? E aí, eu peguei... E aí, eu estourei com ele também. Poxa, mas eu tô falando... Aí, ele virou para mim e falou assim... O seu tempo não é o meu tempo. Uhum. O seu tempo não é o meu tempo. O jeito que você faz não é o jeito que eu faço. Então, você me passou uma tarefa. Eu tenho tempo ainda para fazer. Eu vou fazer... Isso não foi nesse tom. Foi uma discussão bem até... Que daí nos levou para uma conversa... Assim, que foi... Ele falou, olha, mãe, você quer que seja do seu jeito, na sua hora, da forma com que você quer, né? E aí a gente pôde conversar. Aí eu falei, bom, eu também tô estressada. Daí entrou nisso. Eu falei, sério, você tem toda a razão. Pra mim também tá difícil. Tem dias que eu tô bem estressada, que eu tô ansiosa, que eu sinto que a minha régua tá lá em cima. Eu não tô dando conta de toda essa demanda. Tem dia que pra mim tá difícil. Hoje é um dia que eu tô sem paciência. Eu estourei. Aí ele falou, bom, tá muito difícil esses últimos dias com você. Ele veio falar, né? E aí eu falei, bom, a gente pode então conversar sobre isso, Lucas, e a gente tentar entender o que você tá... E a gente teve uma conversa de acolhimento de luto mesmo, né? Ele vive um luto, eu tô vivendo um luto também, e aí, assim, ele pode dizer o quanto tá difícil para ele, que a raiva, que isso, que aquilo, e aí, acho que a gente, uns dias para cá, a gente tá num equilíbrio melhor. Isso pode desequilibrar daqui a 3 dias, a gente tem outra conversa, mas... enfim, eu acho que foi bem produtiva essa conversa que a gente teve, embora dura, né, porque a gente ouve muitas coisas que às vezes a gente não quer ouvir, mas a gente escutar o que ele tá falando, né, e olhar pra gente, entender que sim, assim como ele, eu tô nervosa, assim como ele, assim como ele, tá, né, aí a gente, empaticamente, a gente se coloca na dor do outro e a gente tenta fazer desse momento uma coisa mais tranquila, né, Carol? E sabe que você falou uma coisa que eu me lembrei, assim, é importante também a gente poder olhar e se sentir, e essa explosão dele, por exemplo, que ele teve, e conseguir olhar isso não como um ato de malcriação, e como uma fala, né? Então, assim, como é que a gente olha
essas ações e reações dos nossos filhos, aí vale tanto em tempos de quarentena como não quarentena, como é que a gente olha para essas explosões ou contenções e olha e consegue enxergar e consegue diferenciar o que é malcriação e o que é uma fala, né? Então, assim, às vezes eu não estou conseguindo te dizer, ou eu não estou conseguindo me expressar aqui nessa casa desse jeito, ou do jeito que eu gostaria, e eu encontrei uma outra forma de dizer, e que não foi legal, realmente não foi legal, né? Não achei o melhor canal. Mas nesse momento foi o que eu consegui, né? Então a gente também poder olhar para isso e reconhecer isso é super importante, porque a gente abre espaço para que as pessoas possam comunicar, né? E que elas possam ser ouvidas. E isso, de novo, não significa que, então tá, se você quiser gritar, você vai gritar, não é isso. Né? Então, assim, é saber olhar e falar assim, olha, passamos do limite, talvez aqui, né, os dois explodiram, porque, né, então é reconhecer a forma com que isso aconteceu, mas é exatamente o que você falou, assim, é poder olhar e acolher esse sentimento, porque ele existe na gente, existe em todos eles. Sim. Não dá para viver. Você estava falando, eu fiquei pensando, gente, um garoto de 18 anos, você imagina, se a gente olhar para a parte fisiológica do corpo de um adolescente, ele está explodindo de hormônios, tá? E o hormônio, a gente não dá conta do hormônio só na relação sexual de um adolescente, não é isso. A gente dá conta dos hormônios de um adolescente na física. Muitos e o esporte, por exemplo, é uma válvula de escape, é uma válvula de onde você põe para fora tanto o sentimento bom quanto o sentimento ruim e onde você canaliza essa explosão de hormônio que tem dentro do corpo. Então é uma forma de eu canalizar isso, fisicamente, fisiologicamente, olhando para esse adolescente. Você imagina ele trancafiado dentro de casa. Gente, é igual a gente, tudo bem, mas assim, eu já cenas, por exemplo, de família que montou circuito dentro da sala para poder fazer atividade física. Tudo bem, você liga lá, você pega a aula do professor, você pega não sei o que e vai lá e fica. Mas não é a mesma coisa, né? Então, assim, tem uma contenção. Se a gente olhar, tem o sentir, tem esse sentimento, e tem o físico, e tem uma coisa que é o hormônio deles, né? E que não dá para dizer, olha, agora você fica quietinho, hormônio, porque a gente tem 40 dias, 50 dias para ficar quietinho em casa, você se vira com isso. Não, você não se vira com isso. Então, tem uns que vão explodir na comida, que vão comer muito mais do que comem regularmente, porque como é que eu cuido dessa angústia, né? E a gente também faz isso. Quantas de nós, e quantas mulheres, principalmente mais do que homens aí, não usam a comida como uma válvula de solução para muitas coisas, né? Então, a gente vai procurando recurso, se a gente não conseguir achar um recurso mais fácil, talvez, digamos assim, a gente, com as condições e com as ferramentas que a gente tem, a gente vai buscando outros tipos de recurso. E nem sempre eles são os mais agradáveis, né? Mas é isso, assim, eu acho que realmente, eu acho uma grande da sabedoria desse momento é poder escutar, perguntar se está tudo bem, olhar o sentimento do outro, lembrar que o outro sente tanto quanto a gente sente, e isso tem que ser respeitado e validado, poder olhar as pessoas como singularidades. Daí, de novo, né, teu filho falou, o meu tempo não é o seu tempo. Isso é o jeito que ele funciona, e é isso que eu estou te falando, não tem certo e errado, né, então, um exemplo muito clássico, quando a gente, né, os bebês são pequenininhos, que acontece muito, de muitas mães, quando os pais vão trocar a fralda e a gente reclama, não colocou a roupa direito, não era essa combinação, a fralda ficou toda torta, olha o jeito que você limpa, como é que você passa o algodão, você não passou a pomada direito, tem que espalhar melhor, não é com o dedo, é com sei lá o quê. A gente está sempre dizendo que não é assim que faz. E a mesma coisa para o filho. Então, a hora que ele te fala isso, olha, o seu tempo não é o meu tempo, ele está dizendo, não é que eu não vou fazer, eu vou fazer. Eu já sei que eu tenho que fazer, eu sei da minha responsabilidade, eu vou cumprir com a minha responsabilidade. Só que calma, né? O almoço já não está pronto. Eu tenho talvez 10, 15 minutos para fazer e vai dar tudo certo. E daí é um exercício nosso interno de também controlar esse controle, essa necessidade de controle e escolher em que momento
isso não cabe. Eu falo que é igual quando a gente briga com os filhos, né? Que a gente fica exigindo as coisas. Tem que olhar e pensar assim, vale a briga aqui, né? Então, assim, que brigas que eu vou comprar, né? Que brigas que realmente vale a pena eu comprar, que faz sentido eu comprar. Isso aqui vale a pena? Não, não vale, então acabou, né? Porque vai gerar um estresse que não vai valer a pena. E é isso, de novo, ele não deixou de fazer, ele vai fazer, né? Do jeito dele, na hora dele, né? Então é isso, é entender isso, né? Alguém quer... Será que alguém quer...